Olá, amigos. Acredito que ontem a Comissão de Constituição e Justiça do Senado perdeu uma grande oportunidade de tornar plena e verdadeira a democracia brasileira, pois foi rejeitada a proposta de emenda à Constituição que tornava facultativo o voto no país. Foram 16 votos a 6 e os senadores recusaram o parecer do senador Pedro Taques, do PDT do Mato Grosso, favorável ao fim do voto obrigatório nas eleições. Pelo parecer apresentado pelo senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, Taques buscava tornar o alistamento eleitoral obrigatório para maiores de 18 anos e voto facultativo para todos os alistados a partir dos 16 anos de idade. Atualmente, o voto é facultativo a partir dos 16 anos e obrigatório assim que a pessoa atingir a maioridade, ou seja, os 18 anos. Vejam o que escreveu no seu parecer o senador Pedro Taques. O eleitor que comparece às urnas contra a vontade, apenas para fugir às sanções previstas pela lei, não está praticando um ato de consciência. Nesse caso, ele tenderá muitas vezes a votar no primeiro nome que lhe sugeriram, a votar em um candidato que não conhece, fato que estimula a boca de urna promovida pelas mobilizações de aliciadores de votos que o poder econômico propicia, a votar em branco ou a anular o voto. O autor da PEC argumentou que a todo momento a sociedade brasileira questiona o motivo da obrigatoriedade em votar. Lembrou que essa prática é comum em países que não têm tradição democrática. Disse ele: "Isso está presente nas nossas rotinas, portanto, por convicção, não acho que o Estado tem de ser tutor. O cidadão tem de ser respeitado na sua iniciativa, se quer ou não votar. Como sempre, respeito as diferentes opiniões, mas sou favorável a que o voto não seja obrigatório. É muita ironia falar em democracia movida a voto obrigatório. Ser obrigado a votar não é um processo democrático, e sim uma imposição." Por outro lado, o nosso Supremo Tribunal Federal continua dando notícia a partir das discussões extraoficiais a respeito do julgamento e dos embargos infringentes do Mensalão. Ministro do Supremo Tribunal Federal há 23 anos, Marco Aurélio Mello acredita que a nova formação da Corte, com Teori Zavascki e Luiz Roberto Barroso, trará mudanças às decisões anteriormente tomadas pelo Supremo no julgamento do Mensalão. Os 2 ministros indicados pela presidente Dilma passaram a fazer parte do STF quando o processo já estava em andamento. De acordo com Marco Aurélio, a primeira mudança já ocorreu e deve fazer com que parlamentares condenados do caso tenham o mandato preservado. O precedente foi aberto no caso do senador Ivo Cassol, do PP, condenado em agosto por fraude e licitação. O Supremo definiu que não deve haver cassação automática e a decisão caberá ao Congresso. O entendimento foi o oposto do que já havia sido decidido no caso do Mensalão lá no final de 2012, quando se definiu que os condenados deveriam perder os direitos políticos. Enquanto isso, o ministro Fux afirma que a análise dos recursos infringentes não é um novo julgamento e, portanto, apenas a revisão de algumas penas devem acontecer e nada mais. E revisão não significa redução. Significa revisitar, rediscutir. A sociedade brasileira tem uma grande expectativa com o que o nosso Supremo fará. E confesso às senhoras e aos senhores que tenho dúvidas de que as coisas possam se encaminhar de acordo com a nossa vontade, para que os culpados sejam punidos exemplarmente. Um grande abraço. Eu volto amanhã.